dar uma saudação muito especial a todos vocês que estão a ver aí este programa e quero desde já abençoá-los no nome de Jesus. E nós temos preparado este culto que é para Deus, é um culto que nós queremos que seja muito especial neste tempo de Páscoa. Uma Páscoa diferente de todas as outras que temos vivido na história, talvez da Igreja, até particularmente da Igreja Evangélica Lumiar. Nós aqui estamos muito compungidos com estes tempos que estamos a atravessar. São tempos difíceis, tempos de separação. Mas há uma coisa que nós não perdemos no nosso horizonte, é a esperança que temos em Jesus Cristo. A esperança que nós gozamos e celebramos pela vitória que Jesus Cristo alcançou, morrendo por ti e por mim, morrendo pelos nossos pecados e ressuscitando. Nós damos graças a Deus porque sabemos que Jesus Cristo está vivo e Ele morreu por cada um de nós para nos salvar. E hoje queremos realmente compartilhar com vocês algumas músicas, alguns cânticos de louvor a Deus, também relembrando a sua morte e a sua ressurreição, e também pelas orações e pela pregação da palavra. Queremos que todos sejam abençoados, que quem sabe até alguns sejam tocados para a salvação. Queremos abençoá-los mais uma vez e vamos ter uma palavra agora de oração, pedindo a bênção do nosso Deus para tudo aquilo que vamos ouvir aqui nesta tarde. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós te queremos dar graças por a tua morte, a tua ressurreição e por esta Páscoa que nós estamos a celebrar, Senhor. Sabemos que tu és a nossa vida, sabemos que tu vieste a este mundo para morrer pelos nossos pecados. E nós queremos nesta hora, Senhor, agradecer-te pela vitória que tu alcançaste na cruz, pela vitória que tu alcançaste na tua ressurreição. Tu vencestes a morte, venceste o pecado, venceste o inferno e todas as hostes espirituais da maldade. E tu hoje estás vivo e tens um plano maravilhoso para cada um de nós, Senhor. E queremos nesta hora pedir que tu venhas ser glorificado, que possas ser visto e conhecido através de tudo aquilo que vamos visionar nesta tarde, Senhor. Dirige todas as coisas, abençoa cada pessoa que está no seu lar, Senhor. Nós queremos orar pelas famílias da nossa igreja em Lumiar. Queremos pedir-te, Senhor, que tu possas ajudá-los, que tu possas permanecê-los com eles, Senhor, e que possas realmente protegê-los no nome de Jesus. E quanto ao mais, Senhor, nós entregamos a ti e te pedimos estas coisas agradecidos desde já, no nome bendito do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ora, boa tarde a todos. Hoje é Páscoa e é também um dia muito especial para os cristãos em todo o mundo, mas sabem, a única diferença que pode ter na nossa vida o significado da Páscoa é quando o Cristo ressurreto faz diferença na nossa vida. E por isso nós hoje estamos mais contentes e eventualmente mais alegres, porque nos podemos lembrar de que Cristo ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, nós também nos podemos lembrar que também nós um dia iremos ressuscitar com eles. Eu convidava-vos a abrir na primeira epístola a Pedro, antes de passarmos este tempo de celebração ao nosso Deus com música, logo no capítulo 1 e no versículo 1, ou melhor, no versículo 3, diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo por uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, por uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. E versículo 18 a 21 continua: Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como a prata ou o ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. E porque esta é a nossa vivência, essa é a nossa experiência, nós podemos agora cantar e celebrar para Ele. E a primeira música que nos lembra exatamente isto, que nós celebramos a obra de Cristo Jesus por cada um de nós e particularmente na cruz vazia e o sepulcro também vazio.
ressuscitou e para sempre vivo está. Ressuscitou, ressuscitou. Vamos celebrar, celebrar, celebrar a ressurreição do Senhor. Celebrai, Jesus, celebrai. Celebrai, Jesus, celebrai. Celebrai, Jesus, celebrai. Celebrai, Jesus, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou e para sempre vivo está. Ressuscitou, ressuscitou. Vamos celebrar, celebrar, celebrar a ressurreição do Senhor. Celebrai, Jesus, celebrai. Celebrai, Jesus, celebrai. Celebrai, Jesus, celebrai. Celebrai, Jesus, celebrai. Jesus, nós celebramos tua vitória. Jesus, revelaste teu amor. Jesus, liberdade nos compraste. Jesus, tua morte, vida deu. Jesus, nós celebramos tua vitória. Jesus, revelaste teu amor. Jesus, liberdade nos compraste. Jesus, tua morte, vida deu. A liberdade, Cristo nos chamou. Não mais a escravidão, o preço ele pagou. Regozijai-vos, Jesus já venceu. Vencer responde ao seu amor. Jesus, nós celebramos tua vitória. Jesus, revelaste teu amor. Jesus, liberdade nos compraste. Jesus, tua morte, vida deu. Jesus, tua morte, vida deu. Jesus, tua morte, vida deu. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Do seu sofrer participar, de sua obra eu vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo.
gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Quebrantado o seu amor pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Quebrantado o seu amor. É verdade que não tem sido as circunstâncias, não tem sido a dor, não tem sido o medo, mas tem sido o amor de Deus por cada um de nós que nos tem feito olhar para Ele, que nos tem atraído, que nos tem chamado para si. E é pelo seu amor que nós estamos aqui. E é também pelo seu amor pelo qual nós queremos agradecer e manifestar a nossa ação de graças também a Ele. Porque a morte de Cristo foi por amor, por mim e por ti. Salvos pela graça, cheios do seu amor, queremos proclamar quão grande é o Senhor, aquele que nos tirou das trevas, nos findou na sua luz, pagou alto preço, seu nome é Jesus. Nos amou com amor constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte o seu amor. Nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável. Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. Quem prestar louvor, pagai adoração, senão aquele que nos tirou da morte e da prisão, pois ele nos tirou das trevas, nos chamou à sua luz, pagou alto preço, seu nome é Jesus. Nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que mais forte o seu amor. Nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável. Grande é o seu amor.
amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte o seu amor. Nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável. Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. Não iremos calar o louvor que puseste em nós. Sabemos quem és, sabemos quem és. Iremos confiar todo o nosso ser e caminhar. Sabemos quem és, sabemos quem és, sabemos quem és, sabemos quem és. Nos amou com amor constrange, nos amou com amor liberta, nos amou com amor que mais forte que o seu amor. Em pedaços minha alma estava, mas por sua graça refeito sou. Sem nada em troca fui resgatado, me libertou, me libertou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido ele me encontrou, agora posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida ele entregou. Mesmo com falhas e com fraquezas, o seu tesouro em mim está. Minha vida entrego, serei teu vaso para o mundo ver no teu poder. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora
agora posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida ele entregou. Senhor meu Deus, venho à tua presença com um coração grato pelo teu grande amor, Senhor. Agradeço o teu amor expresso na cruz, o teu sangue derramado pelo meu pecado. Te agradeço, Senhor, porque a cruz não foi um fim, mas tu ressuscitaste e agora nós podemos ter vida eterna. Nestes tempos, Senhor, difíceis que estamos a viver, pedimos o teu auxílio, a tua proteção, tudo. Pedimos que tranquilizes os nossos corações, para que não nos esqueçamos que tu estás no controle de todas as coisas, Senhor. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Pai, peço por cada irmão da nossa igreja, por cada família, Senhor, que sejas com cada um, que nos guardes e nos protejas. Te pedimos, Senhor, que no meio de tantas preocupações, Pai, não nos esqueçamos de quem poderá precisar da nossa ajuda e do nosso apoio. Dá-nos corações cheios de amor. Paizinho, levamos agora diante de Ti os nossos irmãos que se encontram doentes. Colocamos no Teu altar a vida do Trindade, da Julinha, da Graciete, do irmão Casimiro. Colocamos também, Senhor, a vida de todos os irmãos com mais idade, que estão mais debilitados, que sejas com cada um deles, Senhor. Tu és Deus, Pai, Tu tens todo o poder para curar, as suas vidas estão nas Tuas mãos, Senhor. Independentemente daquilo que tivemos que passar, que possamos não esquecer que quer vivamos, quer morramos, somos Teus, Senhor. Te pedimos todas as coisas e Te agradecemos em nome do Senhor. Amém.
chão estremeceu, a pedra removeu, a cruz não derrotou o Salvador. Oh morte, onde está o teu aguilhão? Jesus ressuscitou. Para sempre exaltado é, para sempre elevado está, para sempre Ele reina, vivo está, vivo está. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Rei ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Rei ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Rei ressuscitou. Para sempre exaltado é, para sempre elevado está, para sempre Ele reina, vivo está, vivo está. Para sempre exaltado é, para sempre elevado está. Boa tarde, eu saúdo a Igreja com a paz e o amor do Senhor Jesus e trago também saudações da Igreja que se reúne em Guimarães. Os dias em que estamos a viver, somos confrontados diariamente com notícias de pessoas, mais pessoas infectadas com este novo coronavírus, novos casos de internamento e também a lamentar sempre casos de morte. Isso tem sido um problema não só no nosso país, mas na Europa e outros lugares do mundo. E hoje, sendo o domingo de Páscoa, num ambiente cristão, então é o domingo da ressurreição, que contrasta com estas notícias de morte que estamos a ter. A ressurreição fala de vida. O termo ressurreição, apesar de ser bastante familiar dentro do mundo cristão, talvez por vezes ele não seja bem compreendido. Primeiro porque nenhum de nós tem tido uma experiência de ressurreição no sentido de termos estado no funeral de alguém, um amigo nosso, alguém que conhecemos e estivemos no funeral e passado 3, 4 dias encontramos a mesma pessoa ressuscitada a fazer a sua vida normal. É uma experiência que não temos, a dificuldade daí de nós entendermos o que significa alguém ressuscitar. Por outro lado também, dentro do cristianismo, quando se fala em ressurreição, em especial no domingo de Páscoa, o dia da ressurreição, a mente sempre vai para a pessoa de Jesus Cristo e não é que isso seja errado, mas muitas vezes fica apenas o conceito de ressurreição limitado à pessoa de Jesus. Mas esta ideia de ressurreição e o próprio domingo de Páscoa, a própria ressurreição do Senhor, tem implicações também para os seus discípulos, para aqueles que creem nele. Porque, como João escreve e outros autores do Novo Testamento, Jesus veio para que nós pudéssemos ter vida eterna,
crendo nele. A questão da ressurreição é abordada em vários lugares do Novo Testamento, também alguns do Antigo, e Paulo ele fala isso quando escreve a carta à igreja em Corinto. E tudo indica que naquela igreja havia ali alguns problemas acerca do conceito da ressurreição para aqueles que criam em Jesus. Talvez houvesse pessoas que aceitassem a ideia de ressurreição aplicada a Jesus Cristo, no sentido de que, de facto, Cristo morreu e ressuscitou, mas os seus discípulos, aqueles que creem em Jesus, então um dia eles irão morrer e talvez tudo acabará. Não sabemos como é que toda aquela teologia seria desenvolvida, mas sabemos sim que Paulo escreve para combater a ideia de que não existe ressurreição, não num sentido apenas de ser aplicada a Cristo, mas de ser aplicada também aos seus discípulos. Paulo escreve isso no capítulo 15. Este capítulo 15, nestes 58 versículos, como que podemos considerar ali 3 momentos que Paulo desenvolve este argumento acerca da ressurreição. Num primeiro momento, os primeiros 11 versículos, Paulo afirma, e ele serve-se dessa afirmação tentando o argumento de que era aceito por aquela igreja. Então ele faz a afirmação de que Jesus Cristo de facto ressuscitou. Depois dos versículos 12 até ao versículo 34, ele fala dessa certeza da ressurreição, não uma ideia como um mito, uma possibilidade, mas de facto uma certeza de que houve ressurreição. E também depois nos últimos versículos, do 35 ao 58, ele fala da ressurreição do corpo. Isto em parte porque talvez dentro da cultura grega a ideia de ressuscitar poderia ser entendida num aspecto de alma, num aspecto imaterial, num aspecto de espírito, mas não num aspecto de um corpo humano ressuscitar e depois andar vivo. Isso seria algo repugnante, escandaloso para alguém da cultura grega. Era uma ideia que não estariam familiarizados esse conceito de um ser humano que morreu depois voltar a viver e estar presente. Nós vamos olhar para estes primeiros 11 versículos do capítulo 15, em que Paulo então desenvolve este argumento baseado em Jesus acerca da ressurreição e pensando que então seria aceito pela igreja o conceito de que Jesus Cristo ressuscitou. Paulo quer andar um pouco mais longe e também que estes crentes em Corinto percebam as implicações que existem na ressurreição de Jesus, também aplicadas a nós que cremos nele. Eu vou ler o texto de 1 aos Coríntios, então o capítulo 15, eu vou iniciar a leitura no versículo 1 até ao versículo 15. E então Paulo escreve assim: Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda preservais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos la preguei, a menos que tenhais querido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e, afinal, depois de todos, foi visto também por mim como por um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Vamos orar. Pai querido, eu quero agradecer-te por este dia tão especial. Um dia de ressurreição. Um dia de vitória da vida sobre a morte. Não só apenas na vida de Jesus, mas uma vitória que alcança todos nós. E podemos, pela tua graça, pela tua misericórdia, passar de um estado de estarmos mortos para estarmos vivos. Não somente vivos num sentido de mera existência biológica,
mas vivos num sentido de plenitude de vida. E quero agradecer-te, Senhor, por esta bênção que tu nos dás e pedir, Pai, que realmente no teu nome, cada um que nos ouve possa encontrar vida, a verdadeira vida em ti, em nome de Jesus. Amém. Paulo desenvolve então este texto, este argumento, e ele inicia e termina o texto de uma forma interessante, baseado naquilo que eles têm ouvido. Esta igreja em Corinto, versículo 1, ele diz: irmãos, venho-vos lembrar o evangelho que vos anunciei, que recebeste e perseveram nele. Então Paulo começa com esta ideia de algo que lhes foi anunciado, algo que lhes foi comunicado. E ele termina também da mesma forma no versículo 11, dizendo: portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Então há uma mensagem que Paulo quer comunicar. Essa mensagem foi anunciada. É a mensagem que Paulo anuncia. É a mensagem que levou aquela igreja a crer. Contudo, agora parece que existem ali alguns problemas. E ele faz esse alerta no versículo 2. Por essa mensagem também sois salvos. Como que um paralelo do versículo 11, porque assim creram. E diz também: se retiverdes a palavra tal como vos a preguei, a menos que tenhais crido em vão. E então Paulo aí passa a desenvolver este argumento essencial e fundamental da mensagem do Evangelho: a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus, adicionando um quarto ponto, que é Jesus ter aparecido, as suas aparições, ter sido visto por outras pessoas. E a estrutura deste texto está organizada de uma forma muito interessante. Se iniciamos o texto com uma mensagem de Paulo acerca do Evangelho que é anunciada, e isso leva as pessoas a crerem e terem fé e vida eterna em Jesus, isto o versículo 1 e no fim o versículo 11, o meio, então nós temos uma estrutura paralela em que Paulo desenvolve o seu argumento com podemos dizer que duas afirmações principais que mencionam factos, seguidos de uma repetição, segundo as Escrituras, a que ele depois adiciona uma ação que comprova esse facto. Então, resumidamente, Paulo menciona dois factos. Esses dois factos são Jesus Cristo ter morrido e Jesus Cristo ter ressuscitado. Adiciona uma repetição a estes dois factos, que isto aconteceu segundo as Escrituras, e a cada um destes factos, como que ele adiciona um elemento de comprovação acerca da sua morte, que ele foi sepultado, é a prova de que ele morreu, foi sepultado. Não se sepultam, em princípio, pessoas vivas. Portanto, se Jesus Cristo foi sepultado é porque ele morreu. E também a evidência da sua ressurreição. Se Jesus Cristo ressuscitou, qual é a evidência? A prova foi que ele foi visto, ele apareceu a muitos. Então temos dois elementos fundamentais no cristianismo daquilo que é a mensagem do Evangelho. É Jesus Cristo ter morrido e ele ter ressuscitado, com provas. O seu sepultamento e a sua aparição a muitas pessoas. O primeiro momento acerca de Jesus morrer, Paulo tem o cuidado de escrever assim no versículo 3. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Ou seja, a morte de Jesus não é apenas um acidente na história, não é apenas uma atitude traiçoeira de Judas, não é apenas o resultado de sentimentos de inveja da parte dos fariseus, ou sentimentos de perda de poder e estabilidade política da parte dos saduceus com relacionamento com os romanos, ou talvez a culpa seja de Pilatos, que não deu ouvido à esposa, achando que Jesus era inocente, mesmo assim não o libertou,
entregou para ser crucificado. Paulo não indica nenhuma destas hipotéticas razões para que Jesus tivesse morrido. Ele diz antes que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. E Paulo, ao fazer esta afirmação, ele baseia-se nas Escrituras, porque ele tem o cuidado de afirmar que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Ou seja, esta referência ao Antigo Testamento, ao texto, à Bíblia, que estas pessoas tinham acesso, que Paulo tinha acesso, que os discípulos de Jesus tinham acesso ao Antigo Testamento, baseado nisso, Paulo faz esta afirmação. Possivelmente, ele teria em mente o texto de Isaías, capítulo 53, não vamos ler todos estes versículos, mas vou selecionar o versículo 4, o 5 e o 12, que incidem mais sobre este tema, e o profeta diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E mais à frente, no versículo 12, o profeta continua a escrever: por isso eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá a ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então, este primeiro elemento que Paulo quer focar nesta essência do Evangelho, não devemos esquecer que Paulo não está aqui a falar apenas do Evangelho, mas desta questão de ressurreição. Não que haja um problema acerca da ressurreição de Cristo, mas que existe um problema acerca do conceito de ressurreição aplicado a cada um de nós hoje. O primeiro elemento que Paulo menciona é a morte de Jesus. E porquê? Porque sem morte não há ressurreição. E se nós queremos afirmar a ressurreição de Jesus, é necessário percebermos que Jesus morreu. E Jesus não morreu por qualquer razão. Ele morreu pelos nossos pecados. Isto não é uma surpresa, isto não é algo que aconteceu repentinamente sem ninguém se ter apercebido. É algo que o Senhor, já no passado, século VIII, profeta Isaías, Deus fala com o profeta escreve este cântico e ele expressa aqui que de facto que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, levou sobre si o pecado de muitos. E esta é a razão por que Jesus Cristo morreu. Esta é a razão do amor, esta é a expressão do amor de Deus por nós, sendo ainda pecadores, como Paulo escreve no outro lugar: Jesus Cristo morreu por mim. Jesus Cristo morreu por nós. A segunda questão que Paulo menciona, então temos esta primeira afirmação: Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e temos então o segundo elemento comprovativo, que é ainda no versículo 4, a primeira parte: e foi sepultado. E este é um detalhe muito interessante. Poderia ser omitido, mas a importância do sepultamento de Jesus é crucial, porque caso Jesus não tivesse sido sepultado, caso ele tivesse tido o destino de um outro crucificado do Império Romano, que normalmente não teria direito a um sepulcro, seria tirado pela cruz, seria tirado da cruz por legionários e, sendo um ou vários, seriam lançados numa vala comum, em qualquer lado, sem qualquer dignidade, sem qualquer direito à identificação por vezes, nada disso. Seria apenas um cadáver atirado para um lado e uma questão higiênica e desaparecer com aquele corpo, nada mais. Isso seria o tratamento normal, mas os evangelhos têm cuidado de notar a forma como um crucificado, e neste caso tanto o conceito que havia dentro do Império Romano como dentro do judaísmo, alguém que não seria digno de mínima honra, mas lemos no Evangelho de João que José de Arimateia e Nicodemos foram pedir o corpo de Jesus, tiraram-no da cruz, e a quantidade de especiarias envolvida ali com que Nicodemos levou para um sepulcro e a forma como prepararam o corpo do Senhor está no nível de honras de um funeral, de um sepultamento digno, de facto,
de um rei. É um caso extremamente atípico, um crucificado pelo Império Romano, acusado por uma cultura e uma religião judaica, no fim ser sepultado com determinadas honras. E isto porquê? Porque percebe o local da sepultura. Sabe-se onde ele foi sepultado. Há um detalhe que diz que uma pedra foi colocada. Sabe-se onde estava lá. No domingo, de manhã, as mulheres vão lá. É um local que não é desconhecido. Não foi por ali, algures ali que colocaram o corpo. Sabe-se que é um sepulcro. Um sepulcro. Houve um local específico para sepultar Jesus. Nós temos esta descrição em João 19, do 38 ao 42, a forma como José de Arimateia e Nicodemos foram ali e depositaram o corpo do Senhor. Também esta ideia de ter sido sepultado é uma ideia que vem ainda enfatizar muito mais a sua morte. Todos nós, se calhar, já temos ouvido falar de casos antigos, casos talvez contemporâneos, de pessoas que num hospital, em algum lugar, parece que têm morte e depois, um dia ou umas horas, acordam na morgue, alguma coisa assim. Mas aqui, de facto, temos um texto que diz que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Então, o ato também do próprio soldado romano perceber que Jesus estava morto, furar o lado com a espada, não quebrar os ossos das pernas, como era costume, para acelerar o processo da morte, porque criava pressão no tórax, e a pessoa, sem ter apoio para os pés, com as pernas partidas, mais dificuldade teria em respirar e o corpo colapsava sobre o tórax sem ter força para respirar. Isso aceleraria o processo da morte. Isso não foi feito a Jesus. Foi feito sim aos dois salteadores, mas a Jesus não foi feito porque ele estava e dava todos os sinais, todos os indícios que de facto ele tinha morrido. Então é importante notarmos que quando falamos de uma ressurreição, não é apenas uma história de um mito, alguma questão hipotética, é uma morte real em que há um sepultamento, sabe-se onde o corpo foi sepultado. Então Paulo continua depois também o seu argumento no versículo 4, onde ele afirma então, a segunda parte do versículo 4, ressuscitou ao terceiro dia, de novo a repetição, segundo as Escrituras. E aqui temos também de novo este conceito da ressurreição. Não é algo tão inédito assim, no sentido das Escrituras. Já no passado temos relatos no Antigo Testamento de pessoas que teriam ressuscitado, mas não da forma como Jesus ressuscitou. Ele morreu pelos nossos pecados e já antes Jesus tinha dito que ele iria ressuscitar também. Nós temos o relato no Evangelho de Lucas, o capítulo 24, por exemplo, que no primeiro dia da semana, alta madrugada, estou a ler o versículo 24, capítulo 24, versículo 1 até ao versículo 6. No primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao sepulcro levando os aromas que haviam preparado e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes, e estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: porque buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Então nós temos aqui uma narrativa de Lucas em que ele realmente explica que aquelas mulheres foram ao sepulcro e tiveram uma mensagem destes 2 varões com vestes resplandecentes que lhe disseram: ele não está morto, ele está vivo. Jesus ressuscitou, como já vos tinha também prevenido, ainda estando lá no norte, na Galileia. E aqui entra aquela parte em que Paulo quer desenvolver o seu argumento. Ok, vocês aceitam que Jesus Cristo ressuscitou. Agora nós temos que perceber que as implicações da ressurreição de Jesus, elas chegam até a nós. Em Efésios capítulo 2, o versículo 1 ao versículo 6, Paulo fala da nova vida em Cristo. E ele inicia no versículo 1 com o estado em que nós estávamos, mortos em delitos e pecados, em que andávamos segundo o príncipe das potestades do ar. Isto é o versículo 1 até ao versículo 6.
Depois, mais à frente, no versículo 5 e 6, ele diz que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos ainda nos nossos delitos e pecados, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É interessante a forma como o texto está aqui escrito, que não tem uma expressão como e nos ressuscitará, mas também e nos ressuscitou. Ou seja, por causa de eu crer em Cristo, eu passo a estar nele e ele em mim. Eu em Cristo, Cristo em mim. Esta expressão em, ela é extremamente rica. Quando nós temos uma bola, uma esfera, então nós podemos relacionar objetos ou alguma coisa em relação a uma determinada esfera. Nós podemos pôr alguma coisa por cima de, ou podemos pôr alguma coisa por baixo de, ou à frente, ou atrás. A questão é quando nós pomos algo por cima, se o objeto se move, deixou de estar em cima e passa a estar em baixo, ou deixou de estar perto e passa a estar distante. Mas quando nós temos aquela ideia de estar em, significa que está dentro. E estando dentro, quando um objeto se move, aquilo que está dentro move-se juntamente com ele. A ideia que nós temos aqui é que estamos em Cristo, revestidos de Cristo. Se Cristo ressuscitou, eu estou já ressuscitado com ele. Sim, Paulo está a falar aos Coríntios que haverá também uma ressurreição futura. Mas eu já estou ressuscitado e por causa de eu já estou ressuscitado, sim, eu também ressuscitarei. E é essa a mensagem que Paulo queria passar a esta igreja em Corinto. É que a nossa vida não se resume apenas aqui a esta existência. Ela prolonga-se muito mais além. E então ele faz este argumento no versículo 13 e 14, portanto ele continua a desenvolver, e então ele diz que se Cristo não ressuscitou, saltei para o 17, vem do 13, 14 até ao 17, vou ler apenas o 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Mas percebemos que Paulo quer mencionar que se Cristo ressuscitou, então nós também ressuscitaremos. E então ele diz lá no versículo 5 de Efésios 2 que nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Ele nos deu vida, diz o versículo 5. Fomos ressuscitados juntamente com Cristo, diz o versículo 6. Esta ideia da ressurreição de Cristo, de Jesus, é um mito. É alguma coisa que se pensou para continuar a manter viva estes seguidores de Jesus que poderiam ter tido algum desapontamento? Não. E Paulo, certamente, ele quer que estes crentes coríntios, possivelmente com uma maioria de cultura grega, percebam que o que aconteceu foi uma realidade. Então, ele tem algumas linhas mais a seguir esta afirmação que ele ressuscitou segundo as Escrituras e apareceu a Cefas, depois aos 12. No versículo 6 ele diz que depois foi visto por mais de 500 irmãos, só de uma vez. Depois ainda existe um argumento muito forte aqui. Ele diz que a maioria desses ainda está vivo, quase convidando os coríntios: se vocês têm dúvidas, vão lá e falem com eles, vão ter que fazer uma viagem, mas ainda estão vivos, muitos desses, a maioria. Depois ele diz no versículo 7, foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E depois Paulo menciona a sua própria experiência. E diz que depois, no final de todos, e é interessante que Paulo põe aqui na mesma categoria, apesar da forma como o Senhor Jesus lhe apareceu, foi diferente dos discípulos. Aos discípulos, que este argumento que Paulo menciona a quem Jesus apareceu, possivelmente são todas elas aparições antes da ascensão de Jesus, mas agora ele diz, e depois, no final, depois de todos, foi visto também por mim. E isto é uma evidência da sua ressurreição, da sua ascensão, e uma prova de que, de facto,
Jesus está vivo. E por causa dele estar vivo, nós temos também vida. Não somente este sentido de vida biológica, mas vida eterna. A vida que ele veio para dar, como João registra as palavras de Jesus no seu Evangelho. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E vida eterna é nada mais, nada menos, segundo a oração de Jesus em João 17, que te conheçam a ti, o Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Celebrar vida é algo que nós deveríamos fazer. Estamos vivos, não somente porque ainda não apanhamos um vírus, não temos um vírus, não temos um problema de saúde, talvez alguns de nós, talvez outros já apanharam, mas mais do que isso, é a vida em abundância, vida eterna que Jesus veio dar. E essa vida nós devemos celebrá-la e dissipar qualquer outro receio, qualquer outra inquietação acerca do futuro, acerca deste momento que nós estamos a passar. Tenho falado com pessoas, corações ansiosos, incertezas, pessoas cheias de medos. E eu fico apreensivo porque alguns deles professam fé em Jesus. No entanto, parece que o seu olhar vai apenas a este mundo limitado por circunstâncias, limitado por aquilo que é material do aqui e agora, como Paulo escreveu aqui mais à frente em Coríntios. E se cremos em Cristo somente nesta vida, então, se a vida é apenas isso, se não há ressurreição, se a nossa existência humana e com Deus e com Cristo é apenas aqui, então ele diz: somos os mais miseráveis de todos os homens. Por outro lado, ele, quando escreve aos Romanos no capítulo 14, ele coloca as coisas de uma outra forma, numa outra perspectiva, e eu gosto das suas palavras no versículo 7 e 8 de Romanos 14. Ele diz: nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Então eu não vivo para mim, nem morro para mim. E ele diz: porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. E num outro lugar, numa conversa com líderes religiosos judaicos, Jesus afirmou que Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos. Assim, crendo em Cristo, tendo fé nele, quando confiamos toda a nossa vida, toda a nossa existência a Jesus, confessamos os nossos pecados, convidamos-lo a entrar na nossa vida, ele em nós, nós nele, a vida eterna acontece em nós, porque Cristo é essa vida eterna. E esta ideia de morrer não existe mais. Um dia o meu coração vai deixar de bater, provavelmente. Com coronavírus ou sem coronavírus. Eu não vou ficar aqui. Este vídeo talvez vai ficar muito mais tempo. Não faço ideia do que eu. Não faço ideia, também não estou muito preocupado com isso. Mas uma coisa eu creio. Eu não vou morrer. Porque Cristo vive em mim. Ele é vida. E quer morra, quer eu viva, quer as circunstâncias sejam favoráveis, quer elas sejam desfavoráveis, nada disso acontece, porque se eu vivo para Ele. Se eu morrer, eu morro para Ele, mas o facto eu vou continuar vivo, porque Cristo ressuscitou, eu estou ressuscitado com Ele, e a vida que Ele tem, ela é minha também. E Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, ele volta a falar deste assunto, e ele aqui é mais claro falando de uma ressurreição física nossa, onde ele diz: depois nós, isto é 1 aos Tessalonicenses capítulo 4 versículo 17, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Este texto aqui que Paulo menciona na primeira carta aos Tessalonicenses, o capítulo 4, versículos 16 e 17, eles envolvem mesmo este argumento. Eu li o 17, ele inicia no 16,
Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então esta ideia de que Jesus Cristo ressuscitou, sim, é verdade. Hoje, domingo de Páscoa, lembramos e celebramos a ressurreição de Cristo. Mas por causa da ressurreição de Cristo, eu já estou ressuscitado com Ele. E também eu serei ressuscitado, irei estar com Ele para toda a eternidade. Então, apesar de passarmos um momento talvez mais complicado, sem liberdades de movimentos que gostaríamos de ter, por exemplo, para mim é, de certa maneira, doloroso eu não poder estar hoje com vocês, falar aí pessoalmente. Não vos estou a ver. Vocês vão me ver a mim no vídeo, eu não vos ver a vocês. Custa. Mas nada disto vai invalidar eu estar com vocês e eu vos ver. Não pode ser hoje, domingo de Páscoa, talvez nem amanhã isso vai acontecer. Mas se Cristo habita em mim, se Cristo habita em vós, iremos estar juntos com o Senhor. E isso ninguém vai impedir. Nem vírus, nem profundidades, nem alturas, como Paulo escreve noutro lugar. Não há nada que nos faz separar do amor de Deus. Então, aproveite o dia de hoje, aproveite a sua vida, não só num sentido de existência biológica humana, mas esta vida plena, esta vida em Cristo que Jesus veio dar. Celebre a vida e partilhe esta mensagem de vida também com outras pessoas que estão à sua volta. Que Deus vos abençoe ricamente. Estamos no encerramento deste culto e queremos e desejamos que tenha sido abençoado com a palavra de Deus, com os cânticos, com as orações e queremos dar um abraço muito especial no encerramento deste culto ao nosso irmão Isaac e à nossa irmã Rosalina, que completaram mais um aniversário de vida nesta semana que passou. Um grande abraço, temos saudades deles e uns dos outros, dos membros da nossa igreja especialmente, porque sentimos esta diferença, esta separação nestes dias tão difíceis que estamos a atravessar. Queremos também dar uma palavra de conforto àqueles que sofrem, àqueles que padecem, àqueles que de alguma forma estão a sofrer também vítimas desta terrível doença do Covid-19. E queremos dar uma palavra de esperança, reforçar esta palavra de esperança que em Jesus Cristo nós podemos confiar e podemos esperar grandes coisas com Ele. Ele é a nossa força, é a nossa rocha e em Cristo nós estamos seguros. Por isso, entregue a sua vida a Jesus. Se ouviu esta pregação, ouviu estes cânticos e sentiu que está um vazio no seu coração, entregue-se a Jesus hoje. É o nosso desafio desta tarde. E vamos terminar com uma oração, pedindo a Deus que possa confortar todos os vossos corações. Vamos então orar. Paizinho querido, nesta hora queremos agradecer-te tudo aquilo que temos feito e queremos pedir-te que no encerramento deste culto tu continues a ser glorificado, Senhor. E quem estiver a visionar, Senhor, este programa, que o teu nome, Senhor, possa atingir o seu coração, que tu possas ter falado, Senhor, e possas continuar a falar, Senhor. Venha abençoar cada vida, cada família, Senhor. Mais uma vez queremos orar pelos enfermos, por aqueles que estão doentes, Senhor. Oramos também pelas autoridades deste país, Senhor, e em todo o mundo, que de alguma forma estão também a sofrer e a lutar contra este vírus, Senhor. Oramos, Senhor, pelos médicos, oramos pelos enfermeiros, oramos, Senhor, por todos aqueles que de alguma forma estão a cuidar dos doentes, Senhor, que tu abençoes a sua vida. Oramos também, Senhor, por aqueles familiares que estão enlutados, Senhor, que tu possas confortar e abençoar os seus corações, Senhor. E venha agora, Senhor, despedir-nos com a tua graça e com a tua bênção, Senhor. Venha, Senhor, guardar-nos de todo o mal, Senhor, e ajuda-nos a confiar em ti, Senhor. A nossa esperança és tu, e no Altíssimo nós confiamos. Nós queremos te agradecer e te pedir estas coisas no bendito, no poderoso e no glorioso nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua honra e para a tua glória. Amém.